Fala, meus irmãos, graça e paz, né? Está um pouquinho tarde, é a noite aqui. Nós estamos agora exatamente 23 horas e 26 minutos, quase chegando aí na madrugada, mas como a gente prometeu, e eu queria falar, vamos ver se a gente consegue falar o mais breve possível sobre esse assunto que para mim, é extremamente importante e é um ponto crucial para uma vida de mergulho nas águas do Espírito. Eu queria falar, né, sobre um episódio, né, sobre uma palavra profética do livro de Ezequiel, que está lá no capítulo 47, do 1 ao 12. E diz assim, no livro de Ezequiel, né, ele diz assim, de uma forma bastante metódica e extremamente inspirada, né, pelo Espírito de Deus, né, ao profeta Ezequiel. E diz assim: depois disto, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do liminar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto isso, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a eles encherão pescadores, desde El-Jadi até El-Eglim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, do seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Irmãos, essa palavra é uma palavra extremamente profética, que acontece nos dias atuais. Acontece nos dias atuais na vida de pessoas que querem dar a sua mão àquele que te chama, àquele que nos chama. Querem colocar a sua mão para serem guiadas por aquele que nos chama, nesse início de madrugada. É interessante que um determinado homem, através de uma visão profética, ele pega a mão do profeta Ezequiel e o guia.
e vai guiando por estágios, irmãos. Estágios na sua caminhada diante do Senhor. Estágios em que ele vai, né, se mergulhando nas águas profundas, e essas águas profundas, elas em primeira mão, elas estão nos artérios, elas ficam nas canelas, elas ficam nos joelhos, ela fica nos lombos, ela fica no peito, e quando ele vai ver, ele não consegue mais caminhar dentro dessas águas, ele se aprofunda nessas águas e se enche dessas águas, e essas águas o tornam, são águas que o tornam um homem mais vívido na presença do Senhor, torna um homem, né, onde ele tem que nadar, mas ao mesmo tempo que ele nada, ao mesmo tempo que essas águas fazem com que ele nade, essas águas, quando misturadas com o mar, uma descrição bem, como é que eu posso dizer, bem a nível literal, né? Ele faz uma menção aqui do Mar Morto, né? A gente sabemos que o Mar Morto é extremamente salgado, é um mar que não tem, que não produz vida, mas que essas águas, quando misturadas com o Mar Morto, ela começa a produzir vida. E eu quero te dizer, trazendo para essa reflexão dessa madrugada, irmão, que quanto mais você mergulha nas profundezas das águas dispensadas pelo Senhor nas nossas vidas, e água, biblicamente falando, aponta para a palavra de Deus, a palavra que sustenta, a palavra que restaura, a palavra que revigora, a palavra que renova, a palavra que traz transformação, a palavra que frutifica a nossa vida e que nos faz verdadeiramente árvores frutíferas. Palavra essa, e que nós colocamos aqui como a água, que alimenta, que oxigena nós como árvores que somos chamados para darmos frutos. Se você quer mergulhar nas águas do Espírito, querido, eu quero te falar que as águas do Espírito, ela está tremendamente fundamentada na palavra que vem da boca do Senhor, na palavra que vem da boca de Deus. O Senhor, ele quer pegar a sua mão e te guiar e fazer que, primeiramente, num primeiro estágio, você ande com águas dos artérios. No segundo estágio, você ande com águas dos joelhos. No terceiro estágio, você ande com águas nos seus lombos. No quarto estágio, você esteja com água no seu peito, mas num determinado momento você vai ser sobreposto a essas águas. E quanto mais você buscar beber dessa água, e Jesus, em determinado momento, naquele episódio da mulher samaritana, né, em que ele não fala sobre se mergulhar em água, mas ele fala em se tomar de uma água, né, que nunca mais, quando você tomar dela, nunca mais você terá mais sede, mas que essa água vai gerar águas dentro de você, que vai fluir de dentro de você como frutos, como rios de água viva, não como frutos, mas como rios de águas vivas. E esses rios de águas vivas, né, que vai gerar de você, são rios que vai gerar consequências positivas, consequências em que vai se gerar vida, em que vai se gerar qualidade de vida na presença de Deus, vida espiritual, vida com a essência do Senhor, com a essência das características do Senhor na sua caminhada. Eu quero te falar que o Senhor quer tomar a sua mão, quer pegar na sua mão e quer te conduzir a um horizonte de vitória. Ele quer te conduzir a enxergar, a ter uma visão holística do que é mergulhar nas águas do Espírito, do que é mergulhar na essência do conhecimento que vem de Deus. O Senhor, ele quer cobrir toda a terra de conhecimento. Ele quer cobrir toda, assim como as ondas do mar, como o mar cobre toda a superfície. O Senhor, ele quer cobrir a ti como servo, como serva do conhecimento dele, para que você frutifique, para que você, onde quer que coloque os seus pés, onde quer que você coloque a sua fala, onde quer que você coloque as suas ações, você faça a diferença. Onde quer que você esteja, você seja um veículo, um instrumento de Deus que venha gerar cura, que venha gerar sanidade,
mental, a nível de posicionamento espiritual diante da nuvem de testemunhos, bem como diante da presença de Deus. O Senhor, Ele quer te fazer homem e mulher, cheio e cheia do seu espírito, vinculado e basilado na água que purifica, que é a sua palavra. Esteja submerso das águas profundas, querido. Essas águas profundas que gera diferenciais nas nossas atitudes, que gera diferenciais nas nossas ações, que gera diferenciais nas nossas atitudes de fé diante do Senhor, diante das circunstâncias que enfrentamos. Você que está enfrentando situações adversas, o Senhor quer derramar sobre você, o Senhor quer derramar sobre mim muita água, mas uma água específica, uma água que vai gerar frutificação na sua vida, na presença dEle, do Senhor Deus, daquele que te chama nessa noite para uma novidade de vida. Esse é o meu desejo para você. Essa é a palavra bem breve, bem rápida para você, um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais tranquilo no falar, porque aprova o Senhor assim dessa forma. Deus, Ele fala de diversas maneiras e nos impulsiona a falar de diversas formas. E nessa noite, nesse início de madrugada, é noite do Senhor apresentar a ti, do Senhor apresentar a ti, através da minha vida, que você deve atentar para o chamado dele e receber desta água, que além dele dar para beber, para que você possa jorrar frutos, rios de águas vivas de dentro de você, que você também possa mergulhar nela, se aprofundar nela, não somente andar com águas nos artelhos, com águas nos joelhos, com águas da cintura, nos lombos, com água no peito, mas que você nade, mergulhe, se aprofunde e prossiga em conhecer o Senhor. E eu termino dizendo, assim como o profeta Oséias, no capítulo 3, versículo 6, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois você me corrige, vai lá na Bíblia, mas é no livro de Oséias, diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo, persistir em conhecê-lo, porque haverá chuvas seródias sobre a sua vida, haverá chuvas seródias sobre a tua caminhada, haverá chuvas seródias sobre as suas atitudes, haverá chuvas seródias sobre o teu legado, meu irmão. Eu queria só fortalecer essa palavra de Oséias. Aqui vou abrir rapidamente no livro de Oséias. Olha só, querido. Livro de Oséias, no capítulo 6, capítulo 6, versículo 3, vou ler do primeiro versículo, 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Quando você mergulha, quando você se aprofunda nas águas e permite que essa água te coloque submerso, ela sara, ela sara, ela te cura, ela te santifica. Ela, quando misturada no seu interior, no seu contexto de conhecimento, de valores, essas águas de valores que existem hoje na sua vida, no seu contexto, quando as águas que são derramadas pelo Senhor na sua vida, ela te faz vivificar, meu irmão. E olha o que ainda diz lá o profeta: Ele nos despedaçou e nos sarará a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Se você crê que no terceiro dia Cristo Jesus ressuscitou, e você crer nessa palavra, crer nessa verdade, certamente você crer nessa verdade, você está galgando vivificação através dessa palavra, através desse evangelho que vivifica, que cura, que nos justifica. Nós
Nós não nos justificamos pelo nosso braço de carne, pelos nossos pensamentos, pela nossa cultura, mas nós nos justificamos por esta água que está vinculada à palavra, que é derramada sobre a minha, sobre a sua vida de uma forma sobrenatural, especial, grandiosa. Nos vivificamos e continua o profeta Osés dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, e a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Eu quero dizer que nós somos terra e que precisamos ser regados. Nós somos terra, precisamos ser ensopados pela água que vem do Senhor, por esta água das quais o Senhor ele nos toma pelo braço e nos guia e nos faz nos aprofundar. Que você se aprofunde na palavra de Deus, que você se aprofunda nas águas do Espírito. Deixe o Espírito de Deus trabalhar a seu favor. Deixe o Espírito de Deus te ensinar. Que deixemos o Espírito de Deus nos ensinar. Não é te ensinar, mas nos ensinar. Nós temos que nos colocar como homens e mulheres, servos, igreja, ensináveis diante do Senhor. Seja humilde, nos humilhemos diante da potente mão do Senhor, da potente presença do Senhor, porque os humilhados, eles serão exaltados naquele grande dia. Que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento com o Senhor, por esta madrugada, início de madrugada, onde verdadeiramente eu creio que o Senhor está falando e eu creio que o Senhor vai atingir corações nesta noite de uma forma especial. Senhor, eu clamo pelas tuas misericórdias. Ó Deus, a tua palavra diz que as tuas misericórdias, elas são as causas de não sermos consumidos. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós, por nós não termos dado ouvido às águas das quais tu tem derramado, por nós não termos quisto receber essas águas, por nós não temos quisto ser guiados a estas águas. Ó Deus, em algum momento nos nossos tornozelos, nos nossos joelhos, nos nossos lombos, mas Deus, nós queremos mais e mais nos aprofundar e mergulhar nessas águas, que o Senhor possa incitar no coração de cada vida que está me escutando nessa noite, serem incitados, motivados a mergulhar nas águas do Espírito, desse Espírito que é soberano, poderoso, esse Espírito que é vivificador, esse Espírito que vivifica o nosso espírito, que faz com que nós entendemos a boa, perfeita e agradável vontade sua, que faz com que nós entendemos a necessidade de nós galgarmos e buscarmos a salvação da nossa alma, a libertação da nossa alma e nos colocarmos em liberdade de expressão, liberdade de vida, liberdade na tua presença, de nos achegarmos mais a ti, de nos apegarmos mais a ti e de buscarmos intimidade com o Senhor, para que possamos falar diretamente com o Senhor através do seu grandioso Espírito Santo, que nos dá o privilégio de termos esta água que nos cura, que nos sara, que nos renova. Alcance os teus servos, alcance este que está me escutando nessa noite, que o Senhor possa falar profundamente, gerar esperança no coração deste homem e dessa mulher, de uma forma sobrenatural. É que eu te peço, Pai eterno, no nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre o teu rosto, que o Senhor, Ele te dê muita paz e que o grande amor do Pai, que a graciosa paz do Espírito Santo de Deus e que o grande favor do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando amor, liberdade, nos dando carinho, nos dando esperança, esteja sobre você, esteja sobre mim, esteja sobre as nossas famílias de uma forma grandiosa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.